Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 14 de setembro, dia do aniversário do Papa. Nasceu em 1955. Robert Prévost, ou Robert Prévost, já que o sobrenome é francês, embora ele tenha nascido nos Estados Unidos, em Chicago, Illinois. Interessante, agora é Leão XIV, sempre que ia a Roma, nos conclaves, ele frequentava uma academia. E lá só era conhecido como Robert, ou talvez até o Bob, né? E um dia descobriram que o Robert tinha virado Papa. Eles, por respeito à intimidade, nunca perguntaram qual era a profissão dele. Ele também não disse que era bispo, cardeal, né? Tomara que ele continue sendo Papa, continue fazendo exercícios, movimentando o corpo, porque, como diz o conterrâneo dele que nasceu na Califórnia, o Clint Eastwood, não deixe o velho entrar, né? O Clint Eastwood está com 95, é de 1930. Bom, já que falamos em Papa, hoje é o dia da cruz. O que era a cruz? Era um sinal de martírio romano, de condenação. Dizem que os romanos só na Gália mataram 1 milhão na cruz. E mataram muitos cristãos na cruz também. E matavam aqueles que eram condenados, né? E dia da cruz tem esse significado, porque, segundo o cristianismo, né, Jesus Cristo veio para pagar o pecado de Adão e Eva. Qual era o pecado de Adão e Eva no paraíso? Quererem ser deuses, pegando o fruto do conhecimento, do bem e do mal, fruto que dava conhecimento divino. E ele, tendo a força divina, não continuou o homem levado à cruz. Poderia, né, evitar tudo isso, mas ele quis pagar. Ficou na cruz, deixando a esperança da ressurreição. Será que é coincidência que o Domingo da Cruz encerra a semana de uma condenação no Brasil? De alguém que também fez o bem, queria o bem, ficou dentro das 4 linhas e foi condenado. Jesus fazia milagres, curava pessoas, pregava um novo mandamento do amor, que é o oposto do ódio que está por aí. E foi crucificado. No Evangelho de hoje, João lá no 3,17, conta que Jesus estaria dizendo para Nicodemos que veio para salvar e não para condenar. Sabe quem foi Nicodemos? Um doutor da lei, um erudito, que foi o único que defendeu Jesus lá no conselho judaico. Outra coincidência? Foi um juiz judeu, o único que defendeu o condenado desta semana de todos os crimes que o acusavam. Quanta coincidência. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O ex-presidente condenado esteve no hospital no Death Star para fazer um procedimento tirando lesões da pele. Mas fez exames, o exame de sangue mostrou anemia e a tomografia mostrou restos de pneumonia. E, como sempre, o abdômen todo cheio de sequelas da facada e das cirurgias necessárias que foram feitas depois, com adesões, com alteração no trânsito alimentar, né, digestivo, uma confusão. Bom, ainda falando do julgamento, não foi surpresa para ninguém, né? Só uma pessoa muito ingênua acreditaria que ele seria absolvido por algum tipo de milagre.
num Supremo que é presidido por um ministro que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. E todas as declarações já feitas, né? Como mostrou o Wall Street Journal hoje, né? O relator é inimigo de Bolsonaro, né? Claramente, durante todo esse tempo. O outro ministro, Dino, era ministro da Justiça de Lula. O presidente da turma foi advogado particular de Lula. Né? Não tinha como, né, dar resultado diferente. O que surpreende é o detalhamento do voto de Fux, né, o Nicodemos, que o Wall Street Journal disse que, pegar as palavras do Wall Street, flagrante falta de provas para apoiar as acusações foram mostradas pelo ministro Fux. O Wall Street Journal disse que esses ministros que participaram em país sério se declarariam suspeitos, né? Mas o voto de Fux vai servir para tribunais internacionais, mas principalmente internamente vai servir como apoio, como considerandos de um projeto de anistia. Aí vocês vão dizer: mas aí o Supremo derruba. Não, antes disso Lula pode derrubar. Se o Lula não perceber que poderia ter a grandeza de sancionar, né, e com isso se apresentar diferente, né, como um estadista que não tem medo de Bolsonaro, etc., né, porque a Constituição diz que compete ao Congresso decidir sobre a anistia, não compete ao Supremo, compete ao Congresso, com a sanção do presidente. O presidente pode vetar e o Congresso derruba o veto do presidente. Mas aí o Supremo veta. Ora, se o Congresso pode derrubar o veto do presidente da República, que é um presidente de poder, que tem o voto direto da população, o voto da maioria da população, então tem muito mais força para derrubar um veto do Supremo, que não tem voto algum, que tem o poder original já indireto, não é? Mas vamos falar do outro tema, do ódio, que leva a apertar os gatilhos, né? O caso do Charlie Kirk. De acordo com os jornais, o matador acusava sua futura vítima de ser uma pessoa cheia de ódio. Isso me leva ao Lenin. O Lenin diz: acuse-os do que você faz. Acusa o outro de ódio para justificar o assassinato. E aí a gente vê que o morto, o assassinado, era um religioso mórmon, né, pai de família dedicado, tinha 2 filhinhas, era apoiador de Trump, né. Aí eu me pergunto, de que lado está o ódio? O ódio de meia dúzia que derrubaram as Torres Gêmeas matando milhares, né? O ódio de quem apertou o gatilho que Trump se mexeu e pegou na orelha em 2024. Assim como, no caso, esse tiro na garganta era um tiro que era para ir para a cabeça, né? Embora o ódio de um neurocirurgião tenha aplaudido, elogiado a pontaria, a mira. Esse neurocirurgião lá de Recife, né, é um sujeito chamado Roberto alguma coisa. São essas figuras que a gente precisa dizer o nome para se prevenir deles, né? Parece que já foi até demitido do hospital em que trabalha, né? Mas eu acho que o símbolo disso tudo é o tal de Peninha, o Eduardo Bueno. Eu tenho os livros dele, ele
como historiador, ele é interessante como historiador e jornalista. A principal ciência do jornalista é a história, né? Mas completamente fora, aplaudindo, dizendo que bom para as duas filhinhas dele que não terão esse pai. Meu Deus do céu. Dr. Ricardo Barbosa, encontrei o nome aqui, o tal que falou que mirou na cervical. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Mas, enfim, queria falar nisso porque terminou o julgamento dessa semana, e eles estavam falando em futebol. Eu não sei se era jogo de hoje ou jogo daquele dia, eu não acompanho futebol, não sei, mas falava de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, uma coisa assim. Os juízes da Suprema Corte. Aí eu lembrei do Vadico e Noel Rosa no Conversa de Botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, né? Vai perguntar para o seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Uma coisa assim, parecia conversa de botequim dentro da Suprema Corte do Brasil, enquanto tinham terminado de decidir sobre 27 anos e 3 meses na vida de um ex-presidente da República. A Matsunaga, que esquartejou o marido, a Elise Matsunaga, pegou 8 anos menos do que isso. Enfim, julgamento é justiça, justiça é gracia et justicia. Não pode ter ódio que conduza à vingança. E a gente está falando de ódios que matam e condenam. De Brasília, Alexandre Garcia.